Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero muito sim. Hoje eu quero falar aqui um pouquinho pra vocês sobre o processo de fala de Mel. Muitas pessoas perguntam se Melissa é verbal ou não verbal, embora eu já falei aqui no canal em alguns vídeos que Melissa é verbal, né? Aí quero falar pra vocês também um pouquinho, que tem muitas pessoas que não conhecem o que é ecolalia. E eu vou aproveitar para falar pra vocês o que é ecolalia imediata e a ecolalia tardia, né? A gente que é mãe de crianças autistas e outras mães que têm outros transtornos sem ser o autismo, né? Vira um pouquinho de médico, gente. A gente vira professor, psicopedagogo, vira psicólogo, a gente vira TO, né? Faz aí o processo de terapia ocupacional, a gente vira fono, a gente vira vira professor de musicoterapia e por aí vai. Então a gente aprende um pouquinho de cada coisa, né? Então vou lá. Melissa é verbal, ela fala, ela tem dificuldade ainda na fala, mas melhorou hoje muito. Antes era bem, sabe, restrita mesmo a fala, o processo de fala. Hoje ela desenvolveu bem mais, né? Ecolalia. Melissa tem muita ecolalia. A ecolalia imediata, como o próprio nome já fala, né? Imediata, que eu faço uma pergunta, eu faço assim, ó, Melissa, qual é o seu nome? Ela fala, qual é o seu nome, né? E logo depois ela refala o nome dela. Ela poderia falar o quê? Quando eu falasse assim, Melissa, qual é o seu nome? A resposta dela seria Melissa Maia. Ela responde ao contrário, ela fala, qual o seu nome? Ou seja, ela usa a minha fala. Isso é uma ecolalia imediata. Hoje eu tô notando que ela parou, né? Graças a Deus, creio eu que a terapia tá ajudando muito também nesse processo da fala, porque hoje eu pergunto a ela, Melissa, qual é o seu nome? E eu notei que ela não está mais repetindo. Ela tá falando Melissa Maia. Tá tirando a parte da minha pergunta. Embora ela use ainda outras coisas, outros meios de ecolalia. Essa é a ecolalia imediata. Eu falar e ela repetir a minha fala. A ecolalia tardia é tipo a criança tá brincando, e não é só no autismo, gente. Você pode ter um filho que ele não tem o transtorno do espectro autista, mas ele tem dificuldade na fala, entendeu? E ela tá brincando e aí ela tá falando pedaços de filme ou pedaços de desenho. Tipo, ela grava, gente, todos os trechos dos desenhos. E aí ela tá brincando e ela fala bastante. Então isso é uma ecolalia tardia. Ou ela repete uma palavra que eu disse na segunda-feira e ela tá repetindo essa palavra na sexta, o tempo todo. Ou seja, uma ecolalia tardia. Antes, Melissa me usava muito como instrumento, né? Sempre puxando a minha mão pra poder levar ela pra fazer alguma coisa. Hoje ela não me usa mais como instrumento, ela mesmo pega. Quando ela não pega, ela coloca a cadeira para subir e eu tô só observando. Coloca a cadeira para subir, pega, ou quando não é isso, ela me chama, né? Mamãe, preciso de ajuda, né? Que aqui a gente usa, gente. Assim que eu descobri que Melissa era autista, sem ter levado no neuro, com as minhas pesquisas que eu já tinha feito por aqui pela internet, eu baixei um aplicativo no celular que chama Matraquinha e o Fofo Edu. E isso, gente, ajudou muito no processo de fala de Melissa, porque lá ensina tudo, gente. Ensina tudo mesmo. Ensina a criança a fazer o cocô no xixi, ensina como que a criança fazer o cocô no vaso. É um desenho, sabe, que eles vai falando. Ensina a falar papai, ensina a falar mamãe, ensina a falar vovô. Melissa aprendeu tudo, gente, por lá. Claro que eu estimulei bastante, mas ela também aprendeu muita coisa lá, nos dois aplicativos. Tanto o Fofo Edu, que fala sobre alfabeto, animais, Aí outra coisa que eu percebo é que Melissa gosta muito da música, então eu já me aproveito, né, pra perguntar pra ela de forma melódica, cantando. Aí eu pergunto, qual é a primeira letra do seu nome? E aí ela fala, M. Hoje eu disfarço mais, não falo tão melodicamente e ela já responde. Aí eu falo, Melissa, pausadamente, gente. Se falar muito rápido, ela não vai falar, não vai entender. Então eu falo, Melissa, qual é a primeira letra do seu nome? Aí ela fala, M. Mas ela fala bastante coisa, gente. Melissa pede água. Melissa antes não falava quando tá com fome. Hoje ela pega a barriguinha e fala, ai, tô com fome. É muito engraçado. Outra coisa também que eu percebo, Melissa não falava o sim pra nada. Não falava a palavra sim.
Aí eu questionei, falei com a fono, falei, ela usa muito não. Mesmo sendo pra sim, ela fala não. Aí a fono falou que era exemplo, né? Ela tava ouvindo muito não de dentro de casa e isso tava fazendo com que ela falasse só o não. Que era pra gente diminuir o não, porque não tem como a gente tirar o não, né, gente? Ou a gente substituir, eu até tentava substituir por outra palavra pra poder diminuir. E funcionou. Hoje ela já fala assim. Eu pergunto, Melissa, quer tomar banho? E ela fala sim. Eu falo, Melissa, você quer suco de laranja? E ela fala sim. Aí eu falo, Melissa, você quer escovar os dentes agora? Ela fala, não. Então ela já usa de forma funcional o sim e o não. Ainda tem bastante colalia, como eu falei com você. Deixa eu ver outra coisa que ela fala. Aí eu pergunto, Melissa, hoje ela já sabe o nome da minha família toda, gente. Ela conhece. Ela sabe o nome do meu tio, o nome da avó, ela sabe o nome dela, quantos anos. Você vai perguntar, Melissa, quantos anos você tem? Ela fala 3 e na conta nos dedos. Faz a contagem nos dedos. Aí eu pergunto, Melissa, qual é o nome da sua mãe? Aí ela fala sem ecolalia, que antes eu falava, qual é o nome da sua mãe? Ela falava, sua mãe. Aí depois falava. Hoje ela tá muito assim, a mãe dela. Tipo, ela não se refere a ela se refere a outra pessoa, na segunda pessoa. E ela fala sempre a mãe dela, e eu tô sempre corrigindo. A minha mãe, fale aí, a minha mãe. E aí ela agora tá soltando, minha mãe, porém ela ainda não usa com função, né? Eu, no ela, né? Aí tá sendo assim, gente, o processo de fala. Aí Melissa, ela fala, Melissa, dou comando, que é o que a fono fala pra gente fazer. Dá sempre comando, sempre desde pequena. E Melissa teve estímulo de eu dar comando. Tem vídeo aqui no canal ensinando ela a pegar a roupa dela suja, colocar no próprio cesto de roupa suja. Isso desde muito novinha, com 1 ano e pouco, gente. E nunca, gente, tipo, a Melissa tá sentada no sofá e eu vou lá e falo assim, ó, deixa eu dar uma água a Melissa, porque provavelmente ela tá com sede. Não faça isso. Deixe a sua criança se comunicar, deixe ela pedir a água pra você, seja falando, seja gesticulando, seja apontando, porque o apontar também é uma forma de comunicação. Então, Melissa hoje ela aponta pras coisas, ali, mesmo ela falando, ela aponta, ali. A fono também me orientou, né, a inserir ela nas atividades de dentro de casa, né? Tipo, é compra do mês. Aí eu chego com as compras do mês, eu falo, vamos ajudar a mamãe a guardar? Aí eu falo, me dê o feijão. Aí ela vai lá e pega no saco. Aí ela me dá. Ela já sabe, gente, o que é tudo. E aí ela me dá o feijão. Aqui em casa, os eletrodomésticos tá em cima da bancada, né? Então ela fala pra que serve cada função. Ela fala a pipoca, a torradeira de pão, aquela que o pão sobe, ela fala pão. Aí ela fala o liquidificador, ela fala gagal de banana, porque é onde eu faço a vitamina de banana. Aí tem o espremedor de laranja, né, de suco, ela fala suco. Aí tem a sanduicheira, sem ser a torradeira, ela fala pão. E tem o café, né, a garrafa de café, ela fala café. Aí ela agora fala, e esse aqui? Porque eu sempre dou estimulando, então ela usa a minha fala. E esse aqui? E olha pra mim falar. E eu falo. Aí é o afiador de faca. Aí, é assim, gente, ela me vê, ela gosta muito de água, a água regula ela, então quando eu tô lavando roupa, ela vem pra perto, ela vem correndo no quarto, pega a cadeira, coloca ela perto de mim, começa a mexer na água, e tenta pegar roupa e espremer. Quando eu tô estendendo, ela pega os prendedores, e isso é coordenação motora, gente, a criança pegar o prendedor, saber abrir e fechar, e ela faz isso direitinho. Então são pequenos detalhes, né, que vai incentivando. Às vezes não incentiva a fala, mas vai o tato, a coordenação motora. Então Melissa melhorou muito no aspecto fala. Ainda tem muita coisa pra melhorar, tipo, eu sinto muita falta e eu creio em Deus que logo logo ela vai estar fazendo essa parte, que é de fazer o processo de narrativa, né, contar fatos. Tipo, Melissa tá na escola, daqui a pouco eu vou pegar ela na escola. Aí eu falo assim, Mel, brincou com quem hoje? Você brincou de quê? Você chorou? O que aconteceu hoje na escola? Você brincou com a pró? E ela não conta nada. Se ela chegar machucada também, ela não fala quem machucou, aonde foi que machucou. Embora hoje ela já fala dodói, que antes Melissa tinha pouca sensibilidade à dor. E eu fui sempre ensinando. Toda vez que ela batia em algum lugar, eu falo, eita, dodói. Aí hoje, toda vez que ela se bate em um lugar, ela fala dodóizinho. E aí é assim.
Depois eu vou contar pra vocês um pouco também da expressão facial, o choro, o sorriso, essas coisas, como que foi por aqui. Mas em função da fala é isso. Melissa ela tem ecolalia tanto tardia como imediata. Tem a medigada também, que a medigada é aquela frase, aquela ecolalia que a criança tem, que eu faço uma pergunta a ela e ela ainda não tem a resposta, porém ela usa uma frase de algum desenho, de algum filme ou daquilo que eu já falei anteriormente que encaixa perfeitamente na minha pergunta, entendeu? E aí a gente acha que a criança respondeu certamente, mas na verdade ela usou de algum contexto e se encaixou super bem. Ela não pergunta, não faz pergunta, tipo, porque, mamãe, vamos na casa da vovó? Essas coisas assim do tipo de uma criança. Aí vocês vão falar, mas ela só tem 3 anos, gente. Mas o processo de fala começa cedo, né? Primeiro a criança falando balbuciando, depois vem a frase solta. A Melissa falava muita frase solta. Hoje ela já ela usa ainda muita frase solta, mas eu já vejo ela já formando algumas palavras, formando frases já junto. 2, tipo, sem ser água. Aí ela já fala, quero água. 2 frases, entendeu? 2. Quero água. Aí hoje Melissa já fala, quero pão. Gagal. Quando ela termina de tomar o mingau, ela já fala, acabou. Coisa que ela não sabe. Isso tudo, gente, estímulo. Mesmo você achando que sua criança não tá nem aí pra o que você tá falando, ela tá escutando, memorizando, e quando você menos esperar, ela vai estar falando aquilo que você ensinou. Porque aqui é assim, é um processo de você, persistir, bater na mesma tecla todo dia, e um pouco mais lá na frente você vai estar colhendo aquilo, que foi exatamente o processo do desfraude do xixi. Nossa, eu achava que Melissa não ia conseguir desfraudar a Melissa nunca. Né? E todo dia batendo na mesma tecla, ensinando. Eu apanhando muito, porque faz xixi no sofá, faz xixi no chão, faz xixi na roupa, faz xixi, sabe? E aí, hoje eu colho os frutos, né? De pedir. E o processo da fala não é diferente. É a gente insistir. Não tem muito assim, quando a gente pergunta pra fono o porquê da ecolalia, né? Eu tô fazendo um curso, né? Com o Dr. Tiago Castro, eu faço parte da comunidade dele, eu pago mensalmente, né? Um curso. E esse curso vem me ajudando muito, que aborda vários aspectos, vários temas, né? Essa é a palavra certa, aborda vários temas. E aí eu perguntei que a gente tem uma aula mensal ao vivo, né? Então eu sento aqui na minha cozinha, aí a gente entra ao vivo com o professor durante. E aí, um desses dias, desse mês, a minha pergunta foi selecionada e ele respondeu que eu falei exatamente sobre a fala, sobre a ecolalia. E ele falou que a ecolalia, até a gente mesmo, né, adulto, às vezes a gente tem ecolalia, né? A ecolalia musical, que é quando a gente tá no chuveiro lá, e aí do nada a gente começa a cantar. Muitas das vezes essa ecolalia é pra ela se autorregular, né? Como a música, que ela dorme e acorda cantando. Já chegou o tempo de Melissa estar em cima da cama dormindo, e aí ela ter pesadelo com números. Fica contando, 1, 2, 3, e aí eu vim correndo ver o que é, porque não, Melissa dormiu. Então, às vezes ela usa, né, pra se autorregular. Tipo, a gente vai pra um lugar, aí Melissa vai cantando dentro do transporte, da hora que a gente entra no transporte, a hora que a gente chega no outro destino. Isso ela usa pra se autorregular, faz bem pra ela, sabe? E na fala, quanto mais a gente usa fala com função, né, ela vai deixando a ecolalia, que é o que eu tô percebendo, que ela tá diminuindo bastante a ecolalia imediata. A tardia, ela tem muita ecolalia tardia, mas a imediata do eu pronunciar e ela repetir, ela diminuiu um pouco mais, né? Como a questão do nome que eu falei com você, que hoje ela já pergunta como é o seu nome, e ela não pergunta como é o seu nome, e depois ela fala Melissa Maia, ela já responde a minha pergunta, ela fala Melissa Maia, né? E muita gente na rua acha que Melissa não fala, porque as pessoas perguntam Mel, e ela fala bom dia, boa tarde, boa noite, ela entra dentro do transporte alternativo, em qualquer lugar, gente, ela usa boa tarde, boa noite, bom dia, as pessoas se acabam de dar risada, gente. Se você der uma coisa a ela, ela fala muito obrigado, ela me pede por favorzinho, mamãe, por favorzinho, me ajude, ou seja, ó o vocabulário, porque ela ouve muito de mim, eu sou a referência dela, onde eu chego, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, aí com ela mesmo de casa, ela faz uma coisa, eu falo, muito obrigado, aí eu falo, Melissa, por favor, pega ali pra mim uma calcinha, dá comandos, né, e ela sempre vem aqui no guarda-roupa e pega uma calcinha e leva pra eu vestir. Aí eu falo, Melissa, pega uma meia. Aí ela vem e escolhe, né? O processo de autonomia, de a criança escolher aquilo que ela quer.
E aí tudo isso, gente, é incentivo. Tudo isso que eu tô passando pra vocês aqui, tem coisas que eu vou esquecendo, assim, mas são coisas que eu aprendi nesse 1 ano de terapia com Melissa, né? Melissa tá fazendo terapia com psicólogo, fono. Aí a gente tem os acompanhamentos que não é todo dia, mas a gente tem nutricionista e tem neuro e tem também a musicoterapia, que é uma vez por mês. Estamos sem TO já há 1 ano. Eu corri atrás do TO. Nem você pagando, você tá achando profissional, tá muito escasso mesmo. Então a TO sou eu, né? Que é pra poder ajudar ela nessa questão da sensibilidade, né, com as coisas. Mas a parte da fala, Melissa, ela fala muita coisa, ela sabe a função de cada coisa, ela sabe pra que é o sabonete, que o sabonete é pra passar no corpo. Isso o desenho também ajuda muito, gente, desenhos educativos. Aqui a gente reduziu o uso de telas, e mesmo assim, quando eu uso sempre desenhos educativos que ajude ela em alguma coisa, porque ela é bastante visual, de olhar e aprender imediato mais do que a gente falando. Quando a gente fala assim, tem uma imagem visual pra ela ver, a gente tem um processo de ficar repetindo várias vezes, até ela conseguir obter um resultado. E ela vendo não, ela viu e ela aprendeu. Aí Melissa sabe a função da tesoura, que é a tesoura para cortar, a função dos lápis. Ela tem sensibilidade ao escovar os dentes, mas quando ela me vê pegando a escova e o creme dental, ela já automaticamente vem no quarto dela, pega a escova e o creme dental e ela sabe escovar os dentes com azul, porque o creme dental dela é azul. Pentear cabelo, ela sabe para que serve o pente, a Xuxa. A função de cada uma coisa ela sabe, ela fala. O processo dela que eu vejo mais a dificuldade maior é na narrativa, né? De contar fatos, mas eu creio que muito em breve, né, ela vai aprender. E depois eu venho contar mais coisas para vocês do processo da fala. Ao mais, essa é a minha realidade com a fala, respondendo a pergunta e a dúvida de muitos. Se Melissa fala assim, como vocês veem no vídeo, ela fala, eu pergunto, sabe? Mas ainda requer ainda bastante estímulo, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.